Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo e com toda a tua casa nesse dia. É tempo de reforma, é tempo de restaurar a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. É tempo de nós buscarmos a Deus como nunca, porque os dias são maus, os tempos são difíceis. Então, como nunca antes, devemos nos render a Deus e a sua palavra, nos render a Deus em oração, em jejuns, em consagração. É tempo de reforma, é tempo de restauração. Vamos restaurar a nossa comunhão com pessoas que foram preciosas na nossa caminhada. É tempo de olhar para trás e glorificar a Deus por todas aquelas pessoas que foram importantes na nossa conversão, pessoas que nos levaram a conhecer a palavra, a ter intimidade com a palavra, a ter intimidade com Deus. É tempo de reforma, é tempo de restauração. E o texto que eu gostaria de repartir com você nesse dia está em 2 Reis, capítulo 23, do verso 1 em diante. E nos diz assim o texto sagrado: Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos das cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo e levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou nas casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolos. A todos os sacerdotes trouxe às cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Gebá até Berseba, e derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Imom, para que ninguém queimasse a seu filho e a sua filha no sacrifício a Maloque. Também tirou os cavalos dos reis de Judá, Meleque, o carneiro, o qual ficava no átrio, e os carros do sol, e o queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acá, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, e para Quemos, a abominação dos moabitas, e para Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. E nós vamos para a nossa meditação desse dia. O tempo do rei Josias foi marcado por um clima de reforma político-religiosa. Aproveitando-se da instabilidade assíria, Josias retoma os ideais de Ezequias, refazer o antigo império de Israel, muito dividido em reino do norte e do sul, e que deixara de dar ouvido aos profetas que, em nome de Deus, denunciavam todo tipo de idolatria, de injustiça e de corrupção. A reforma é desencadeada a partir do livro da aliança encontrado no Templo de Jerusalém.
O livro continha todas as leis que regulavam não só a vida religiosa, mas também a vida política e social. Falava do culto ao único Deus, da justiça e do respeito aos mais fracos. O livro tornou-se lei de Estado. A proposta de reforma é radical, começando pelo templo, outrora construído para adoração, agora profanado por todo tipo de ídolos. Josias elimina os sinais de idolatria e acaba com os profetas de Baal, deus pagão, em todo o país. Baseando-se no livro da lei, procurou recuperar uma importante tradição do povo camponês ligada à libertação e ao ideal de uma sociedade livre e fraterna. Na nossa sociedade moderna não é diferente, onde o verdadeiro culto a Deus é desrespeitado e os mandamentos são jogados fora. Aí se instala a idolatria e os princípios éticos da vida social e política caem por terra. Para nós, importa saber que o amor e a misericórdia de Deus vão muito além da maldade e opressão humanas. Por isso, para que a nossa vida e, por extensão, a sociedade possam ser reformadas constantemente, Deus firmou conosco uma nova aliança em Jesus Cristo. Por meio dele, Deus quer reunir junto de si o seu povo como a galinha recolhe sob suas asas os seus pintinhos. E nós vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, que possamos fazer uma reforma, uma limpeza espiritual em nossa vida. Que possamos olhar para dentro de nós e jogar fora todo o lixo existente ali, toda amargura, toda falta de perdão, toda incredulidade, toda arrogância, todo medo, enfim, Senhor, tudo aquilo que nos prejudica espiritualmente e nos afasta de Ti, que possamos ter esse entendimento e lançar por terra todo o pecado, tudo aquilo que nos afasta, tudo aquilo que nos rouba da comunhão contigo, Pai, e que possamos sempre, em todo momento, a todo tempo, exaltar, glorificar e engrandecer o Teu nome. Por isso te pedimos, ajuda-nos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.